Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mel Ferraz, você está no canal Literaturice e esse é um vídeo pra gente conversar sobre Terra Sonâmbula, escrito pelo Mia Couto. Esse é o primeiro vídeo da série aqui no canal de livros pro vestibular, então eu vou fazer um vídeo pra cada livro que cai no vestibular da FUVEST e da CONVEST. Se você ainda não viu o vídeo introdutório pra série, eu vou deixar aqui linkado em cima. Assiste lá porque eu explico melhor o que é o projeto, mas no geral eu preciso dizer logo de início aqui que esse não é um vídeo aula. A intenção de qualquer vídeo aqui do canal é de conversar de leitor pra leitor, então vamos fazer isso com Terra Sonâmbula, que eu não tenho aqui a versão física porque ficou emprestada pra um aluno, mas isso é o que menos importa, não é mesmo? Vamos conversar sobre o livro, sobre essa história, que sim, é maravilhosa, mas não é um livro fácil de ser lido. Ainda assim, vale muito a pena porque a mensagem que o Mia Couto quer passar por trás de seu livro, de sua história, é muito significativa, sabe? É muito importante. Digo isso porque a gente precisa saber do contexto histórico do país no qual o livro foi publicado. O livro é de Moçambique, Mia Couto é moçambicano, e pasmem, é um homem, é o pseudônimo de Antônio, que é o seu nome de batismo, mas Mia é um apelido de infância, seu irmão mais novo não conseguia pronunciar o seu nome, e ele também ama muito gatos, é daí que vem o seu pseudônimo. Mia Couto, então, é moçambicano e ele é filho de colonos, ele é descendente de portugueses. Moçambique, então, era uma colônia até 1975, em 1974 aconteceu a Revolução dos Cravos. Na metrópole em Portugal foi um golpe militar que acabou com a ditadura de Salazar, de salazarismo. E a partir disso, as colônias portuguesas foram cada uma conquistando sua independência. 1975 foi o ano da independência de Moçambique, e um movimento que teve muita influência nessa independência foi a Frelimo, que é a Frente de Libertação para Moçambique, da qual Mia Couto fez parte. Então, ele foi um militante, ele esteve a par do conflito, e ele, além disso, como biólogo, porque ele se formou em biologia, ele teve contato com as populações locais que sofreram com a guerra. E também com a guerra civil que aconteceu a partir da independência e acabou apenas em 1992, que foi quando o livro foi publicado. Terra Sonâmbula, então, a história do livro se passa durante a Guerra Civil Moçambicana. E o país está desestruturado, o país está em decadência. A fome assola toda a população. Muidinga e Tuahir, que são os dois personagens protagonistas da história, caminham juntos por uma estrada em busca de alimento, em busca de proteção. E eles encontram, então, no meio dessa estrada, um machimbombo, que é um ônibus queimado, e lá dentro muitos corpos carbonizados. Eles retiram os corpos desse ônibus para poderem ter onde, dormir. Só que no meio desses outros corpos eles veem um corpo ali que foi baleado, e parece que foi recentemente baleado. Então ele não foi carbonizado junto dos outros. E junto desse corpo, que sim, acabou de morrer, tem uma mala, e dentro dessa mala, alimentos, roupas e alguns cadernos, alguns diários, que eles acham que é dessa pessoa que acabou de morrer. Tuahir é um velho, Muidinga é um miúdo, como tá ali no texto. É uma criança que a gente acha que tem aí entre 12, 13, 14 anos, porque ela sabe ler e o Tuahir não. Então ela se apega a esses cadernos e ela não deixa o Tuahir queimá-los para fazer uma fogueira e, enfim, aquecê-los. Essa criança vai pegar esses cadernos para ler e toda noite vai ler ali pro velho, pra ele, e esse caderno vai se tornar um meio de sobrevivência também, o que é muito bonito e é muito significativo pro contexto da obra. O que tem nesse caderno? Tem a outra história, o outro núcleo do livro, que é a história do Quinzo. O livro é dividido em 11 capítulos e cada capítulo é dividido em duas partes. Na primeira parte transcorre a história do Tuahir e do Muidinga nessa estrada aí tentando sobreviver, e na segunda também uma história de sobrevivência, que é a sobrevivência do Quinzo. A primeira história se passa em terceira pessoa, então a narradora onisciente contando o que o velho e a criança passam, e a segunda é em primeira pessoa porque é um diário, é o Quinzo próprio contando a sua história. O Quinzo já é mais velho, ele nasceu num vilarejo no interior de Moçambique. E ele passa pela independência de seu país e começa a enxergar a guerra civil se apossando de seu território e de pessoas que ele ama. Quando muitas pessoas começam a morrer, é aí que ele decide partir dessa vila para se tornar
um guerreiro Naparama, que é aquele que combate quem cria a guerra, quem faz a guerra. Só que nesse caminho ele conhece muitas pessoas, inclusive Farida, que é uma moça que sofreu preconceitos, que sofreu rejeições e que sofreu até abusos sexuais, e é disso que surge o seu filho. Daí nasce Gaspar, e é Gaspar que Farida procura durante a história e pede para Kinzu ajudá-la a achar. Essas histórias parecem no começo totalmente separadas, mas é a intenção do livro, e isso vai acontecer, fazer com que a gente una essas duas histórias, fazer com que essas histórias se entrelacem. O leitor percebe isso conforme a história passa, e esse é o clímax da história, descobrir como que essas duas histórias se entrelaçam. Tem uma personagem que eu acho fantástica e muito significativa, que é o irmão do Kinzu, o 25 de junho. 25 de junho de 1975 foi a independência de Moçambique, então esse personagem importa pro enredo, se você for ver o sentido da metáfora, porque ele está ali para significar algo. Por alguns motivos, esse personagem é colocado no galinheiro e ele vira uma galinha. De tanto se passar por uma, ele vai virar, se transformar em uma galinha. E é totalmente duvidoso o porquê de Mia Couto colocar 25 de junho, ou apenas Junito, como uma galinha, como um animal totalmente terreno, que some e que é rejeitado também. Ele tá tentando passar uma mensagem pra gente, talvez? Talvez. Talvez seja uma mensagem de que a revolução não foi eficaz tanto quanto eles esperavam, tanto quanto um militante como ele esperava. Mas enfim, fica aí a encargo do leitor a interpretação, uma interpretação que pode ser muito bonita e que eu acho muito interessante. E disso vem a discussão sobre a escrita do Mia Couto, que é extremamente linda, bela e cativante, porque ela é poética, ela é maravilhosa, tem cheia de estilo, sabe? E pega muito de metáforas e de metonímias, enfim, de figuras de linguagem no geral. E é isso que dá todo o valor da escrita dele, porque ela é realmente poética. E também não é muito fácil, porque é português de Moçambique, né? Não é uma tradução, porque lá se fala português, e ele escreveu em português esse livro. Só que tem muitas palavras que a gente desconhece, tem muitas palavras da cultura africana, do português de Moçambique, que a gente desconhece. No final até do livro, da edição da Companhia das Letras, tem o glossário com algumas palavras que a gente desconhece, mas não são todas, tá, que estão ali. E também tem muitas palavras que são neologismos, então palavras que a gente desconhece, que o próprio autor criou, assim como o Guimarães Rosa fazia, né? E eles criam neologismos de uma forma muito bonita. E a cultura africana não está apenas, então, na escrita, no registro das palavras, mas também na história, principalmente de Kinzu, que ele vai passar por vários lugares, passar por várias pessoas que vão contar várias histórias. E muitas dessas histórias são lendas, são provérbios da África. Então, o livro, ele não é classificado assim apenas como um gênero. A gente diz que ele é de gênero híbrido, porque ele vai ser um romance, ele vai apresentar carta, ele vai apresentar provérbio, lendas, enfim, isso no geral. Por isso que eu digo que a presença dessas histórias no caderno que o Muidinga lê é muito importante, porque justamente vai contar as lendas, vai contar as histórias de seu país pro Muidinga, que olha só, ele perdeu a memória por conta de uma doença que é quando ele come uma mandioca que fermenta veneno, então isso faz com que ele perca a memória. E Muidinga, ele pode aí representar o seu país, e é o que eu acho, mas isso vem da interpretação de cada leitor. E ele é um jovem desmemoriado que passa por muitas coisas, e ele é órfão, assim, ele está procurando seus pais. Então, assim como o 25 de junho, ele também é muito significativo, e ele vai, então, descobrir várias histórias através da leitura desses cadernos, várias histórias de seu país. Tuahir já é um senhor, então ele também é muito significativo por isso, porque ele é um senhor negro, enquanto que Muidinga é mulato, ele é a mistura de raças, ele é o filho de colonos, vamos dizer, ele é o descendente. Então, tudo isso é muito significativo, é muito importante, e o Mia Couto consegue fazer isso em apenas 200 páginas. É um livro curto, mas não é, assim, fácil de ler por conta dessa narrativa fragmentada, sabe? É um pouco truncado, assim, até você conseguir
ser cativado completamente pela história e ser fisgado por ela demora um pouquinho, mas acontece e é muito legal descobrir o clímax da história, enfim, o desfecho dela. Eu falei muito, gente, falei demais já, mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse primeiro vídeo da série de leituras pro vestibular. O próximo será Mayombe, então depois do dia 31, que é quando eu vou dar aula, depois do dia 31 a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro do Pepe Tela. Vou deixar ali embaixo também a lista da ordem de leitura dos livros que eu vou fazer e que vai ser então a ordem de postagem desses vídeos aqui no canal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça do seu joinha, que vai me ajudar bastante na divulgação, e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!